Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Em João 14, melhor dizendo, versículo 15, vai dizer o seguinte. Todos conhecem essa passagem, uma passagem muito conhecida, mas é um dos temas do Evangelho que João escreve, de muita beleza na sua prédica, na sua literatura, que ele vai falar a respeito daquele que é menos e pouco falado nas igrejas hoje em dia. Se fala de tudo nas igrejas, só que pouco tem se falado do Consolador, do Espírito Santo. João 14 vai dizer o seguinte, a partir do verso 15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Palavras de Jesus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, ou consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariote, disse: por que, Senhor? Por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, essas palavras são minhas, não são minhas. Elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas quando ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Tem como pôr aquele fundo do domingo passado? Vamos orar para que Deus possa nos dar uma boa palavra? Senhor Jesus, que nós estamos diante da Tua presença, prestes a ouvir Tua palavra, Senhor, como ouvimos agora. Fala aos nossos corações. Fala, Senhor, com cada um de nós. Queremos de fato, Senhor. Queremos de fato Te conhecer a cada dia. É isso que nós pedimos nesse momento. Que nada possa roubar a Tua palavra, a semente que está sendo plantada nos nossos corações. Que o Senhor venha falar fortemente conosco e nos dar direções para uma semana e para um mês e um fim de ano abençoado. Nós Te agradecemos, nos dê uma boa palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito conhecido, João capítulo 14, versículo 15, porque como
a perspectiva de João é diferente de Mateus, Marcos, Lucas. Ele traz uma perspectiva falando da divindade de Jesus. Algo que ainda ficou muito confuso na mente de algumas pessoas, de alguns cristãos, do primeiro século, do segundo século, do terceiro século. Essa questão da divindade de Jesus, os escritos de João, porque João ele escreve não para os judeus, não para os gentios, mas João escreve para os gregos. E falar para um grego que Jesus, um ser humano, era um Deus, era uma loucura. Para quem conhece um pouco do pensamento grego, vai entender melhor o que eu estou falando, mas essa situação quanto à divindade de Jesus, ela se resolve no 4º século, se eu não me engano, no concílio de Nicéia. Concílio entre os discípulos que restaram de toda a tradição judaico-cristã. E João, ele escreve falando para os gregos. Por isso que no versículo 1 ele vai falar que aquele que é a palavra habitou entre nós. E palavra traduzida para o grego, o original que a língua foi escrita, quer dizer logos, que é a razão de ser, a razão de todas as coisas para a filosofia grega. Então João está dizendo, ele é Deus. Ele é, sim, um com o Pai. E ele também é um com o Espírito Santo. Um homem chamado Atanásio, ele colocou sua vida em risco para defender os escritos de João, lá no século IV. E ele quase morre por isso. Mas, saindo um pouco do contexto teológico, histórico, entrando para o que nós chamamos de evangelho sobre a perspectiva de alguém que andava com Jesus, de alguém que deitava sobre o colo de Jesus. Não é à toa que João é um dos discípulos que morre por último, porque Deus ainda tinha algo especial para ele. E nós sabemos que esse João é o mesmo das 3 cartas e é o mesmo também do Apocalipse. Por isso ele foi um dos últimos apóstolos a morrer. Mas tudo o que João está dizendo é que Jesus é Deus. E eu fiz alguma pesquisa com alguns cristãos, perguntando exatamente isso. Jesus é Deus? E muitos não sabiam responder. É claro que não é o nosso nível de conhecimento teológico que vai nos dar salvação, porque o que nos dá a salvação, o que nos deu, foi o sacrifício de Jesus Cristo. Foi através do sangue de Jesus que nós ganhamos, mas precisamos estudar um pouco mais, ser leitores da palavra, porque isso é de extrema importância para nós todos. Então esse é o contexto pelo qual a gente vê que João ele escreve sobre Jesus. Essas palavras de Jesus, ela estava marcando o início da sua ida ao céu, da sua morte. Porque Jesus nesse momento, se nós lermos desde o verso 1 do capítulo 15, ele está falando o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu irei e vou preparar. E eu quero te dizer uma coisa, discípulos, se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Mas eu vou preparar. O primeiro privilégio que nós temos é que o próprio Deus vai preparar lugar para nós.
O lugar pelo qual nós iremos após essa vida não é um lugar feito por mãos humanas. Não é um lugar que o pastor preparou. Não é um lugar que o presbítero, que o evangelista. Mas não. É um lugar que Deus, o próprio Deus, está preparando para nós. Então essa é a primeira bênção e o privilégio que nós temos. E o maior presente que nós ganhamos é esse pelo qual vos falo. Eu quero dizer uma coisa, é muito bom ganhar presente. Quantos aqui gostam de ganhar presente? Não é bom ganhar presente? É gostoso ganhar presente. Quantos aqui, ainda que não seja um presente, mas espera com muita ansiedade aquilo que você comprou na Shopee ou no Mercado Livre? Irmão, você não vê a hora. Qualquer moto buzinou, você já... né? Aí o cara te liga e fala, ó, você não está em casa. Eu vou, não, deixa o meu vizinho. Misericórdia, preciso. E às vezes é uma capinha do celular. Às vezes foi um fone simplesinho que você comprou. Mas é gostoso receber presentes. Esperamos para receber as coisas. Só que o texto de João vai dizer algo que o próprio Jesus nos promete. Lá em Atos 2 a gente sabe que se cumpre. Só que a igreja vive como se fosse pobre, vazias, pessoas desmotivadas, mesmo tendo recebido o maior presente que um ser humano já pôde receber nesse mundo. Porque o maior presente que você já ganhou não foi talvez um carro, não foi uma casa, não foi uma roupa cara, não foi um Rolex, não foi até mesmo filhos. São presentes, são, mas não foi o maior. O maior presente que eu e você já pode ter ganhado nesse mundo foi uma pessoa chamada Consolador. Esse é o maior presente que ele nos deu. E se você ler, João, ele vai classificar o Espírito Santo na fala de Jesus como um presente a nós. Porque ele não vai nos deixar sozinho. Ainda que você não veja, é ele quem está do seu lado quando você chora. Ainda que você não o perceba, é ele quem está te consolando nos momentos de angústias e aflição na sua vida. E eu quero te mostrar isso no texto. Ainda que você não perceba, ele está com você naquelas noites sem fim, em que você não consegue dormir, em que você fecha os olhos, vai para a direita, para a esquerda, seu pensamento talvez está longe dele, mas ele está conosco. Ele entristece sim quando nós pecamos. Ele não é mal educado como o diabo, que chega chutando a porta, abrindo com tudo, mas ele sempre, após uma fase de pecado que nós vivemos, um período intenso, ele chega, bate com cuidado e fala: a casa está suja, mas eu quero entrar, eu quero organizar, quero arrumar. Esse é o maior presente. E eu quero te dizer, ainda que você não o veja, porque a Bíblia fala que bem-aventurados são os que não viram e creram. Ele está com você todos os dias, porque ele foi nos dado, e esse privilégio só nós temos. O Espírito Santo, ele tinha prioridade na antiga aliança. Ele descia somente a reis, sacerdotes e profetas. Mas nós somos privilegiados,
Porque em Atos 2, ele desceu, ele veio. E ele não foi embora. Ele habita em nós. Ele está conosco em cada manhã. Ele está conosco em cada entardecer. Ele está conosco em cada anoitecer. O Espírito da verdade que o mundo não pode compreender. Ele foi dado a nós. E é por isso que o nosso sorriso tem que ser constante. A nossa alegria tem que ser diária. Porque Ele está nos ajudando. Ele é o consolador, Ele é o ajudador, Ele é o encorajador. E o versículo 15 vai dizer o seguinte: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Deus, Ele não quer sacrifício da gente, Ele quer obediência, desde o princípio. Por quê? Porque nós temos a partir de agora uma nova natureza, nós temos a partir de agora, e somos uma nova criatura, e recebemos um presente, o selo da promessa, chamado Espírito Santo. Por isso Jesus começa: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Esse é o primeiro pedido que Ele faz para você nessa noite. Essa é a primeira exortação que Ele te faz. Versículo 16: eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro encorajador, outro consolador, que nunca te deixará. Eu quero te dizer que se você é filho, se você verdadeiramente foi alcançado pela graça, não deixe que o seu pecado momentâneo venha apagar o brilho do Espírito Santo na sua vida. Porque se foi te dado o Espírito Santo, ainda que você peque, ainda que você tenha cometido algumas coisas que entristeceu o Espírito Santo, você não pode continuar entristecendo o Espírito Santo. Mas você precisa se voltar a Ele, se arrepender, obedecer os mandamentos de Jesus, porque a partir de agora você é uma nova criatura e você tem o Espírito Santo na sua vida. Versículo 17 vai dizer o seguinte: é o Espírito da verdade. Esse Espírito não é espírito de mentira. Esse Espírito não é espírito de confusão. Esse Espírito não é espírito de falsidade. O texto é bem claro. É o Espírito da verdade. E olha só o que diz no restante do texto: o mundo não pode o receber. E você sabe por que o mundo não pode receber? É por isso que o Espírito Santo, quando ele foi derramado, ele não foi derramado a todos. Lamento te dizer, mas o Espírito Santo ele foi derramado exclusivamente para os filhos. E é os filhos de João capítulo 1, não nascidos pela vontade humana, mas nascidos de Deus. Foram todos aqueles que atenderam o chamado. Foram todos aqueles que reconheceram Jesus como seu eterno, exclusivo e suficiente Salvador. A esses o Espírito Santo foi dado. Se você talvez não fez isso, se você talvez ainda não foi despertado com esse sentimento e desejo de fé por Ele, eu te convido nessa noite. Mas você precisa atender ao chamado de Jesus. João capítulo 10, ele vai dizer: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e sou conhecidas dela. Ele quer dizer que quando Ele chama as suas ovelhas, ouve a sua voz, atende o seu chamado. Ele diz também que muitas ovelhas ainda não chegaram ao aprisco, mas estão chegando. Talvez você seja uma, como aquela 99 que se perdeu, e hoje Ele está marcando esse encontro com você, porque Ele quer te dar o Espírito Santo também. Ele quer te dar o encorajador nessa noite, porque se você é filho, se você crê, você recebe. O texto diz: o mundo não pode receber, e o mundo não tem. Não podemos dizer que o mundo tem o Espírito Santo, porque não tem. Não foi dado a eles. O texto vai dizer: eles não têm, eles não receberam, porque ele não conhece ele. Talvez ouviram falar pela tradição católica do nosso país, mas eles não conhecem. E você conhece o Espírito Santo.
Você sabe que quando você chora, muitas das vezes, você sabe que quando você chega às vezes na sua casa, você fecha a porta do seu quarto, você ajoelha, você ora, ou talvez sem força você deita direto. Você chora, você fala com Ele. Eu sei que você sabe que Ele está te ouvindo. Eu sei que você sabe que Ele te conhece, porque você o conhece. Ele foi dado a nós, somos privilegiados. O texto diz, mas vocês o conhecem. Jesus está falando, vocês o conhecem. Vocês receberam, vocês o vê, vocês os conhecem. Sabe por que Jesus está dizendo que nós o conhecemos? Continuando a leitura, pois Ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Até a ascensão de Jesus, o Espírito Santo, Ele estava com a gente presencialmente. Só que depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo agora está conosco permanentemente. E eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite. Eu posso ouvir um aleluia nessa noite. Porque Ele está conosco. Ele está nos ensinando. Ele está nos guiando. Ele está nos direcionando. É por isso que eu quero falar para você jovem, para você homem, mulher, pare de quebrar a cara. Pare de fazer as coisas com suas decisões. Consulte o Espírito Santo que está com você. Peça para Ele direções. Por que você conta para todo mundo? Por que você conta para os melhores amigos, que ao seu ver são os melhores amigos, mas nunca você senta e chama o Espírito Santo para um diálogo? Ele é uma pessoa, Ele tem sentimento, Ele se entristece, Ele nos direciona, Ele nos ajuda, e esse é o maior presente que nós já recebemos de Deus. O Espírito Santo que foi enviado por intermédio do seu Filho Jesus, o Consolador das nossas almas, aquele que está, sem sombra de dúvida, disposto a nos ajudar nas nossas fraquezas. Para de carregar esse fardo sozinho, o Espírito Santo está do seu lado, sussurrando no seu ouvido, eu quero te ajudar. Pare de querer fazer as coisas sozinho. O Espírito Santo está com você, mas você não percebe. O Espírito Santo está em você, porque é isso que Jesus está dizendo. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê, não o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Jesus está dizendo, Ele está fazendo uma promessa: eu não os deixarei órfãos. Eu irei voltar para buscar vocês. Só que enquanto eu não volto, o Espírito Santo, Ele estará com vocês. E o Espírito Santo, Ele não é menor do que Jesus. O Espírito Santo, Ele não é menor que Deus. O Espírito Santo é o mesmo Jesus e o Espírito Santo é o mesmo Deus. Só que é um Deus com 3 papéis diferentes. Deus é o Criador, Jesus é o Redentor, e o Espírito Santo é o que aplica a obra tanto do Pai como do Filho agora em nosso coração. E você vai ver isso claro no texto. Versículo de número 21. Jesus diz, e João escreve: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Então, se verdadeiramente você aceita os mandamentos de Jesus e você o obedece, é porque você verdadeiramente também o ama. Mas se você ouve os mandamentos, se você não aceita os mandamentos de Jesus, é porque tem alguma coisa errada. Você ainda não recebeu o entendimento pela fé. Você ainda não foi alcançado pela graça. Porque Ele está dizendo: todos aqueles que aceitam os meus mandamentos e obedecem os mesmos são os que me amam. E Ele vai dizer: porque me amam, serão amados por meu Pai.
Jesus tem uma exclusividade para a sua igreja na terra. Não é todos que é amado por Ele, mas exclusivamente a sua igreja. Porque a sua igreja o conhece, a sua igreja o sente, a sua igreja o percebe. A sua igreja aceita os mandamentos do Pai. A sua igreja, ainda que com muita dificuldade, busca obedecer os mandamentos de Jesus. Ela o ama. E Ele continua dizendo: porque me amam, vocês também serão amados por meu Pai. E Ele está dizendo: eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Eu quero te dizer que se Deus ainda não se revelou a você, você precisa buscar mais Ele. Que você venha carregar uma vida de oração. Que você venha carregar uma vida de intimidade com Ele. Porque o texto é bem claro. Na última parte do versículo 21. E eu também os amarei. Jesus dizendo que vai te amar. E Ele continuando diz: e me revelarei a cada um deles. Ele prometeu se revelar a nós, igreja. Ele prometeu se apresentar a nós. A cada um de nós. E nós precisamos receber essa revelação. Nós precisamos o conhecer. Sair dessa vida do raso. Sair dessa vida de comodismo. E viver um nível maior com Deus. Ele quer se revelar a você nessa noite. Ele está se revelando a você nessa noite. Só que para isso você precisa amar, você precisa obedecer os seus mandamentos, você precisa mudar hábitos na sua vida, você precisa parar de priorizar essas coisas que nunca vão ser e nunca foram prioridade na sua vida. Você precisa priorizar sim as coisas de Deus. Você precisa priorizar o momento de oração, que é o momento de diálogo seu com Deus. Você precisa priorizar sim o seu período e o seu momento de devocional com Ele. Você precisa priorizar a leitura da palavra. Você precisa priorizar o momento de jejum. Você precisa priorizar a vida pelo qual você está sendo influenciado, que é a vida de Jesus. Somente dessa forma Ele vai se revelar a nós. Somente dessa forma Ele vai se apresentar a nós. Porque Ele nos deu esse presente. Até aqui ainda Ele não tinha dado esse presente. Mas a gente sabe que Atos 2 foi um marco na história do derramamento do Espírito Santo. E Ele habita em nós. E tudo que eu estou falando aqui eu sei que é verdade. Porque você sente, você vê, você, aleluias, sabe que Ele está do seu lado. E aqueles que ainda não experimentaram essa presença, é porque verdadeiramente não priorizaram no seu coração, porque Ele promete se revelar. Versículo 23 vai dizer, após um questionamento de Judas, no versículo 22, porque Judas, não Iscariote, não é o Judas que traz Jesus, mas ele diz, por que o Senhor vai se revelar somente a nós? E não ao mundo em geral. E não ao mundo inteiro. Mas Jesus responde no versículo 23. Quem me ama, faz o que eu ordeno. Então como que a gente percebe que alguém verdadeiramente teve um encontro com Deus? É quando as mudanças de hábitos da velha criatura começa agora a bater em retirada. E tudo que começa a acontecer é uma mudança de hábitos para a nova criatura. O versículo que descreve melhor isso é Gálatas 5:22, que vai dizer do fruto do Espírito. E de qual Espírito Paulo está falando? O Espírito Santo agora, como Ele habita em você, Ele vai começar a fazer uma limpeza na casa. Ele vai começar a colocar as coisas em ordem. E tudo que é ruim Ele vai tirar, tudo que é ruim Ele vai remover. Algumas coisas o Espírito Santo vai ter dificuldade de remover. Porque pecados de estimação, que talvez a gente tenha desde a adolescência, desde quando nós éramos criança, talvez fomos traumatizados
por aqueles pecados, teremos mais dificuldades de ser limpos. Mas Ele vai fazer um trabalho de limpeza se nós verdadeiramente entregar a nossa vida a Ele. Então Jesus está dizendo: aquele que me ama, Judas, ele faz o que eu ordeno. E quem é que não me ama, Judas? É quem não está nem aí para a minha palavra. É quem não está nem aí para a comunhão. É quem não está nem aí para as palavras que eu mencionei. É quem não está nem aí para orar. É quem não está nem aí para meditar nas minhas escrituras. Esses não me amam. Esses não sentem desejo por mim. É por isso que eu gosto muito de uma frase de um teólogo do 4º século chamado Agostinho, porque ele se converte ele já era ele já tinha passado a sua fase de juventude. Ele era ainda jovem, mas ele conhece Jesus um pouco mais tarde. E ele fala assim: ó Logos eterno, por que não me convertestes antes? Eu acredito que em lágrimas Agostinho escreve isso. Por que que o Senhor não me trouxe antes? Por que que eu passei tanto tempo sem te conhecer verdadeiramente? Porque quando o Espírito Santo se revela a nós, nós não queremos mais nada. Aleluia, como diz aquela canção: quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou no Santo dos Santos? Aleluia, não consegue viver em outro lugar. Ainda que muitas das vezes nós tristes com as situações que enfrentamos, ainda que muitas vezes nós tristes, angustiados com situações que nós vivemos, nós falamos: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir, eu não vou mais pastorear, eu não vou mais fazer nada. Mas nós, aleluia, talvez entramos no nosso quarto, recuamos, ou então vamos ao mundo em busca de uma felicidade para suprir a nossa revolta. Mas tudo que encontramos é o Espírito Santo nos cercando, nos chamando, dizendo: filho, não vai, eu estou contigo, a luta é grande, o processo é grande, mas eu prometi que estaria com você até o fim dos tempos. E esse é o papel dele. Jesus disse: quem me ama, Judas, faz o que eu ordeno. Então como que eu sei que alguém ama Jesus? É quando o olho dele brilha para fazer a vontade de Deus. Continuando a leitura, Jesus diz: meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Aqueles que me amam, Judas, é aquele pelo qual eu habito, é aquele pelo qual o Espírito testifica, é aquele que ainda na pior situação ele perdoa, mesmo quando ele foi muito ferido. Em outras palavras, Jesus está falando: é aquele que se parece com nós. Esses são os que nos amam. Versículo 24: quem não me ama, não me obedece. É isso que Jesus está falando: quem não me ama, não me obedece. Quem não me ama, o culto de domingo tanto faz para ele. Quem não me ama, a comunhão entre os irmãos, tanto faz. Quem não me ama, tanto faz como tanto fez qualquer coisa. Os interesses deles, daqueles que não me amam, não é me buscar. Quem não me ama não me conhece. E Jesus conclui: lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, como meu representante, versículo 26, a última parte, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes ensinei.
E você sabe qual é a forma que Jesus nos ensina? É em momentos como esse aqui, que nós aprendemos dele. É no momento em que você lá na sua casa abre a palavra de Deus e pede: Senhor, me ensina a tua palavra. É esses momentos. Ele está dizendo que o Pai enviará o Consolador. E aqui o texto é bem claro: o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar de tudo que eu te ensinei. É por isso que o papel do Espírito Santo é aplicar a obra de Jesus aos nossos corações. Muitas das vezes nós não temos capacidade intelectual de lembrar de todas as coisas, mas o Espírito Santo nos lembra. Queremos muitas das vezes ir por algum caminho, mas ouvimos a voz de Deus, nosso coração não vai por esse caminho. Não é o melhor caminho a se seguir. Não faça isso. Você é eleito, você é escolhido. Sempre o Espírito Santo, ele vai falar aos nossos corações. Ele não vai deixar nós desorientados. Ele não vai nos deixar órfãos. E aí você pode dizer: mas como? Eu tomei uma decisão errada e o Espírito Santo não falou. Mentira. Talvez o seu coração estava movido pela ganância, por isso que você não teve condição de ouvir a voz do Espírito Santo. Talvez o seu coração estava mergulhado no pecado, e o pecado ele faz divisão entre você e o Espírito Santo. Sim, ele faz. E por isso que muitas das vezes tomamos decisões erradas, mesmo tendo o Espírito Santo, porque não demos ouvidos a eles, não percebemos a ele, e no final quebramos a cara. Você conhece a história de um homem chamado Balaão? Ele caminha com seu coração dotado de ganância, era um profeta muito usado. Só que a ganância te encheu tanto o coração a ponto de cegar os olhos. E o anjo do Senhor aparecia para ele, falando para ele voltar, mas a ganância no coração de Balaão, melhor dizendo, impedia com que ele pudesse ver o anjo. Eu quero te dizer que muitas das vezes as linhas ou as correntes emocionais que estão enchendo o nosso coração toma lugar de nós às vezes ouvirmos a voz de Deus. Coisas que enchem o nosso coração, orgulho, ego, ganância, nós não estamos a todo momento conseguindo enxergar o Espírito Santo ou ouvir a voz do Espírito Santo. Eu te pergunto nessa noite: o que tem te impedido de ouvir a voz do Espírito Santo? O que tem te impedido de tomar as direções dadas pelo Espírito Santo? O texto é bem claro, ele vai nos ensinar, ele vai nos fazer lembrar tudo que Jesus disse. Ele vai nos ajudar também a tomar as melhores decisões. Versículo 27. Eu lhes deixo um presente. Jesus está dizendo: a minha plena paz. Eu lhe deixo um presente. E aqui nós podemos também entender que esse presente, como eu falei no começo, é o Espírito Santo. Ele deixa também a sua plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Você pode conquistar tudo, mas receber o Espírito Santo, você não vai poder receber de ninguém, somente de Jesus. Esse presente vai ser dado. A plena paz é algo que todos nós almejamos, mas é somente Jesus que pode nos dar a plena paz. O mundo não pode nos dar. Então entenda nessa noite, nós somos diferentes do mundo, porque fomos chamados, fomos escolhidos, recebemos o presente, que é o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo deseja que nós obedecemos. Jesus está dizendo que todos aqueles que amam o Espírito Santo, que ama Ele, que ama o Pai, obedece os seus mandamentos. Isso não quer dizer que você vai ser isento do pecado. Mas quando você pecar,
logo você vai se sentir mal. Logo você vai ouvir a voz do Espírito Santo também dizendo: não desista. Só que no momento que nós pecamos também, o diabo com as suas direções se achega a nós para nos desclassificar. Porque quando alguém peca, tem hora que ele vai se sentir como um lixo e vai falar: eu não mereço. Eu não mereço estar servindo. Eu não mereço estar na igreja. Eu não mereço estar em comunhão. Eu não mereço Deus. Eu não mereço porque eu sou pecador. E o diabo diz: é verdade, você não merece, sai fora disso. Mas o Espírito Santo, ele está sempre de braços abertos para te receber e para te abraçar. O filho pródigo, a história do filho pródigo ilustra muito bem isso. Aquele filho que saiu da sua casa e gastou tudo que o pai tinha, gastou da herança. O filho pródigo mergulhou-se em todos os níveis de pecados que nós podemos imaginar, mas sempre o pai estava pronto para te receber de braços abertos. E eu quero que você saia daqui entendendo: nós temos o Espírito Santo. Esse é o maior presente que nós ganhamos. Nós somos privilegiados porque temos a bênção de ter recebido o Espírito Santo. E que cada vez mais nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Que você cada vez mais possa receber as direções dirigidas pelo Espírito Santo. Que eu também possa viver isso. Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!